Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Davi Coelho e hoje nós vamos utilizar de toda a influência que a nossa família possui para recrutar ali um militar, um religioso, quem sabe até um civil, para defender a cidade de Troyes. Um jogo de 2 a 4 jogadores do designer Sébastien Dujardin, publicado em 2010 pela editora Pearl Games. Esse vídeo foi um pedido do João Paulo, que pediu aí um montão de jogo, né? Então o Troyes estava ali. E se você quiser ver algum jogo também, deixa aí nos comentários, que assim que possível eu coloco aqui no canal. Esse vídeo aqui é o vídeo de regras que você vai aprender tudo que você precisa saber para colocar o jogo na mesa e se divertir aí de montão aí com seus amigos. Não perca na quarta-feira o review com a minha opinião e o gameplay na sexta-feira. Então, se você quiser aprender a jogar Troyes, seu coelho. Coloque o tabuleiro no centro da mesa e sorteie uma carta de ativação branca de rodada 1, rodada 2 e rodada 3. Repita esse procedimento para as cartas de ação vermelha e as cartas de ação amarela. As cartas restantes são retornadas para a caixa do jogo, sem que nenhum jogador as veja. Agora forme um baralho de eventos vermelho, outro amarelo e outro branco. O número de cartas no deck vermelho varia de acordo com o número de jogadores na partida. Em um jogo para 2 jogadores, são 4 cartas, 3 jogadores, 5 cartas e 4 jogadores, 6 cartas. Essas cartas também marcam a quantidade de rodadas do jogo. Cada jogador escolhe uma cor e recebe um marcador de distrito que posiciona no distrito que mais estiver próximo de sua posição na mesa. Também recebe um marcador de influência que posiciona no espaço 4 da trilha de influência. Ele também recebe 5 moedas, 20 cubos, 6 meeples em um jogo para 2 jogadores, 5 em um jogo para 3 jogadores e 4 em um jogo para 4 jogadores. E uma carta aleatória de personagem, que ele mantém oculta dos demais jogadores. Agora os jogadores vão fazer um posicionamento inicial de seus meeples no tabuleiro. Começando pelo jogador inicial, ele escolhe um dos 3 edifícios do jogo: o Bispado, o Palácio e a Prefeitura. Então posiciona um de seus meeples. Então, em ordem horária, os outros jogadores fazem a mesma coisa. Agora, começando pelo último jogador, ele posiciona outro meeple e os jogadores fazem a mesma coisa em sentido anti-horário. Então, essa sequência alternada continua até que todos os jogadores tenham posicionado todos os seus meeples de suas reservas no tabuleiro. Em cada espaço que ficou vazio, coloque um meeple cinza. Em um jogo para 2 jogadores, o posicionamento desses meeples neutros é feito antes do posicionamento dos jogadores, e eles são posicionados sempre nesses espaços. Então, crie uma reserva com os dados amarelos, vermelhos, brancos, pretos, as moedas, os pontos de vitória e os meeples restantes dos jogadores. E esse foi o preparo do Troyes. E ele tem uma quantidade de rodadas que varia de acordo com a quantidade de jogadores. E a gente vai marcar essas rodadas através das cartas vermelhas de eventos. Cada rodada tem 5 fases. E vocês vão reparar aí que as 3 primeiras são meio que um preparo para aquela rodada. E durante a partida elas acontecem de forma bem automática. Na quarta fase é quando a gente efetivamente faz as ações do jogo. Então vamos conhecer aí as 5 fases do jogo em detalhe. A primeira fase é revelar as cartas de ativação. E essa fase só acontece nas 3 primeiras rodadas do jogo. Então, revele a carta com o número da rodada de cada uma das 3 cores. A segunda fase é a receita e salários. Cada jogador recebe 10 moedas do banco e precisa pagar os salários de cada um dos meeples alocados nos edifícios. Os salários variam de acordo com o edifício que o meeple foi posicionado. No Bispado, pague uma moeda para cada meeple de sua cor posicionado lá. No Palácio, são 2 moedas por cada meeple da sua cor e você não precisa pagar nada pelos meeples alocados na prefeitura. Se você não puder pagar todos os salários dos seus meeples, pague o que puder e perca 2 pontos de vitória. Se não tiver pontos de vitória para perder,
você não perde nada. Nesse exemplo, o jogador azul teria que pagar 1, mais 2, mais 2, mais 0. Então, 5 moedas para o banco. Na terceira fase, você recebe dados de acordo com o posicionamento dos seus meeples nos edifícios. Então pegue um dado branco da reserva para cada meeple seu posicionado no bispado, um dado vermelho para cada meeple posicionado no palácio e um dado amarelo para cada meeple seu posicionado na prefeitura. Então, o jogador azul receberia um dado branco, 2 dados vermelhos e um dado amarelo. Então, cada jogador rola os seus dados e posiciona todos eles em seu distrito, tomando cuidado para manter a face rolada de cada um deles. O jogador inicial pega os dados restantes da reserva, que são os dados da cor cinza, rola todos eles e posiciona no distrito que não pertence a nenhum jogador. Na fase 4, nós vamos revelar uma carta de evento da pilha vermelha e posicionar essa carta aberta à direita das que já estiverem abertas na trilha de eventos. Então resolva seus efeitos imediatos. Os eventos vermelhos sempre vão falar para abrirmos uma segunda carta de evento, seja essa segunda carta amarela ou branca. Então veja qual a cor do segundo evento, pegue a primeira carta da pilha correspondente e posicione à direita das cartas já abertas. As cartas de evento são sempre resolvidas da esquerda para a direita e sempre começando pela pilhagem. Se um jogador não puder resolver o evento por completo, ele resolve o quanto puder e perde 2 pontos de vitória. Mais uma vez, se ele não tiver pontos de vitória, não perde nada. Quando o evento tiver um dado preto, o jogador inicial deve pegar a quantidade de dados pretos da reserva igual à quantidade mostradas em todas as cartas abertas. Esses dados representam inimigos atacando a cidade. Então, resolva os eventos das outras cartas. Essa carta, por exemplo, fala para colocarmos um cubo cinza nas 2 cartas anteriores a ela. Então, posicionamos um cubo cinza nas 2 cartas. Depois de todos os eventos serem resolvidos, os jogadores então devem enfrentar esses inimigos. O jogador inicial rola todos os dados pretos e deve combater o dado de maior valor, utilizando os dados do seu distrito. Ele escolhe dados que igualem ou superem o valor do dado preto e descarta esse dado junto do dado preto. Alguns detalhes sobre esse combate. Apenas para essa resolução, os dados vermelhos têm os seus valores duplicados. Então, você poderia derrotar esse dado preto com um dado vermelho de valor 1. Você pode usar dados de cores diferentes no combate. Então, poderia derrotar esse dado preto de valor 2 dessa forma. Um jogador pode enfrentar mais de um dado preto se ele quiser. Então, eu poderia derrotar esses 2 dados dessa forma. Todo dado preto derrotado dá 1 ponto de influência para o jogador. E o jogador pode utilizar as habilidades de pontos de influência antes do combate. Veremos essas habilidades mais à frente. Você não pode comprar dados de adversários para esse combate. Então, se sobrarem dados pretos, o próximo jogador em sentido horário deve enfrentar o dado de maior valor. Se um jogador não tiver dados suficientes para vencer um combate, ele perde 2 pontos de vitória. Então chegamos na 5ª fase da rodada, que é a fase em que os jogadores vão poder realizar suas ações. Então eles podem escolher uma entre 5 opções de ações, que são realizar a ação de uma das cartas de ativação, ajudar na construção da catedral, posicionar um meeple em um dos 3 prédios, realizar um dos eventos disponíveis ou então usar a agricultura. Então vamos conhecer primeiro aí as cartas de ativação. Para ativar uma dessas cartas, você precisa ter um meeple em cima dela. Então, se ainda não tiver, pague o custo indicado na primeira linha da carta e posicione um meeple da sua reserva no primeiro espaço disponível. Esse espaço vai te dar pontos de vitória no final da partida. Se você não tiver meeples em sua reserva, você pode pagar 2 pontos de influência e pegar um meeple de sua cor da reserva principal. Você também tem a opção de pegar um meeple de qualquer outro lugar do tabuleiro, seja de um edifício, de uma outra carta de ativação
ou um meeple expulso de um prédio, que ainda vamos ver. Agora que você tem um meeple na carta, você pode utilizar a sua ação. E para isso você vai utilizar dados dos distritos. A carta vai especificar uma cor do dado que você pode utilizar para ativar essa ação. E você pode usar de 1 a 3 dados na ação. Para isso, você pode usar dados dos seus distritos ou dos distritos de outros jogadores. Mas para usar os dados de outros jogadores, você precisa pagar moedas para ele. O valor que você paga em moedas varia de acordo com o número de dados que você vai querer utilizar na ação. Se resolver utilizar apenas um dado na ação, e esse dado for de um adversário, pague 2 moedas ao adversário. Se quiser utilizar 2 dados na ação, cada dado comprado de um adversário custa 4 moedas, mesmo que o segundo dado seja seu. E se quiser utilizar 3 dados na ação, cada dado vai custar 6 moedas para os adversários. Os dados retirados do seu distrito são sempre grátis. E se quiser utilizar dados do distrito cinza, pague as moedas ao banco. Após escolher os seus dados, some o valor deles e verifique quantas vezes você consegue ativar o efeito da carta de ação. Essa carta, por exemplo, vai somar o valor dos dados e dividir por 3. Essa é a quantidade de vezes que você vai conseguir ativar a ação dela. Nesse caso, temos aqui 14 dividido por 3. Você vai conseguir utilizar a carta 4 vezes. Existem 2 tipos de carta de ativação, de uso imediato e de uso futuro. As cartas de uso imediato possuem um efeito que é realizado na hora que você escolhe os dados para ativação. E as cartas de uso futuro podem ser distinguidas pela ampulheta no canto inferior direito da carta. Quando você ativar essas cartas de uso futuro, posicione um cubo de sua cor para cada resultado da divisão dos valores dos dados. Então, nesse exemplo, foram 4 vezes, entram 4 cubos. Você vai poder utilizar esses cubos para modificar outras ações. Por exemplo, essa carta permite que você utilize um cubo para somar 3 em cada dado amarelo que você utilizar em uma outra ação. Essa outra carta deixa você utilizar os cubos nela para somar 2 ao valor de cada dado de qualquer cor utilizado em uma outra ação. A segunda ação possível é ajudar na construção da catedral. Aqui você também pode usar de 1 a 3 dados, pagando os valores necessários caso pegue dados de adversários. Para cada dado utilizado, coloque um cubo de sua cor no espaço mais abaixo da coluna referente aos espaços dos dados. Por exemplo, aqui a gente colocaria o primeiro cubo no espaço 6, um outro cubo no espaço 2 e o terceiro cubo no espaço 2 também, mas no segundo andar, já que já tinha um cubo no primeiro andar. Para cada dado posicionado nas colunas de 1 a 3, ganhe 1 ponto de influência e 1 ponto de vitória. E para cada dado posicionado nos espaços de 4 a 6, você ganha 2 pontos de influência e 1 ponto de vitória. A terceira ação é combater os eventos que estão ameaçando a cidade. Escolha uma das cartas de evento e utilize de 1 a 3 dados da cor mostrada e posicione cubos de sua cor de acordo com o resultado da divisão. Nesse exemplo, 10 dividido por 3, eu posiciono 3 cubos na carta. Os cubos devem sempre ser posicionados de cima para baixo. E cada cubo posicionado te dá 1 ponto de influência. Assim que os espaços disponíveis no evento forem preenchidos, o evento é vencido. E o jogador com mais cubos na carta recebe a pontuação mais alta, mostrada do lado esquerdo. O segundo jogador com mais cubos leva a menor pontuação. Em caso de empate, os jogadores somam as 2 pontuações e dividem entre eles arredondando para baixo, e nenhum outro jogador recebe pontuação. Caso não haja empate no primeiro lugar, o segundo jogador com mais cubos leva a menor pontuação. E em caso de empate, no segundo lugar, os jogadores dividem a pontuação de segundo colocados entre eles. Se um jogador colocou todos os cubos sozinho, ele recebe as 2 pontuações somadas da carta. E o jogador que posicionou mais cubos na carta
fica com a carta para possíveis pontuações finais da partida. Em caso de empate, o jogador que posicionou um cubo primeiro fica com a carta. Então retorne os cubos para as reservas dos jogadores. A carta de pilhagem pode ser resolvida da mesma forma, mas quando é completada, os cubos são removidos e a carta se torna disponível para ser resolvida novamente. A quarta ação disponível é posicionar um meeple em um dos edifícios. Nessa ação, você utiliza um único dado e posiciona o meeple em um dos 3 edifícios. Aqui na prefeitura, verifique a linha referente ao número do dado, empurre todos os meeples para a sua direita e posicione um novo meeple. O meeple que foi expulso fica deitado na ilustração do edifício. No bispado, você faz da mesma forma. Identifica a linha referente ao número do dado, empurra tudo para a direita e coloca o meeple expulso na ilustração. Enquanto que no palácio, você pega o espaço referente ao número do dado, remove o meeple que estava lá, coloca outro e deixa o meeple expulso na ilustração do edifício. Nenhum jogador pode ter mais de um meeple expulso no edifício. Portanto, se você fosse fazer uma ação dessas, que expulsaria um meeple da mesma cor de outro meeple já expulso, você não pode realizar essa ação. Esses meeples expulsos podem ser utilizados para alocação nas cartas de ativação durante esse turno, e no final da rodada, eles retornam para a reserva do jogador. A última ação é a agricultura, onde os jogadores podem utilizar de 1 a 3 dados amarelos para receberem moedas. Antes de combater os dados pretos ou executar uma ação, você pode realizar alguns efeitos utilizando seus pontos de influência. Por 2 pontos, você pega um novo meeple da reserva principal e adiciona à sua reserva. Por 1 ponto, você pode rerolar um dado do seu distrito. E por 4 pontos, você pode virar de 1 a 3 dados para o seu lado oposto. Lembrando que a soma dos lados dos dados é sempre 7. Nenhum dos efeitos de manipulação de dados pode ser utilizado em dados de adversários, apenas nos dados dos seus distritos. Se ainda houverem dados no seu distrito, mas você não quiser fazer mais nenhuma ação, você pode passar a vez e receber 2 moedas, que você coloca em seu distrito. Para o resto da rodada, você não vai poder mais fazer nenhuma ação, mas todas as vezes que a rodada passar por você, você coloca uma nova moeda no seu distrito. A rodada termina após a jogada de um jogador, em que todos os jogadores tenham passado a vez ou se esgotarem os dados de todos os distritos. Então, os jogadores recolhem todas as moedas dos seus distritos, recolhem também os meeples que estão expulsos nos prédios. O jogador inicial passa a carta de jogador inicial para a esquerda e uma nova rodada se inicia. Após o término da última rodada, os pontos de vitória são calculados. Some aos pontos de vitória já recebidos pelos marcadores 1 ponto de vitória por cada carta de evento não completado que você tenha pelo menos um cubo posicionado. Os pontos de vitória dos espaços em cartas de ativação em que você posicionou os seus meeples. E perca 2 pontos por cada um dos 3 andares que você não tenha um cubo. Então, todos os jogadores revelam as suas cartas de personagens. As cartas de personagens vão pontuar diferentes critérios. Esses critérios levam em consideração todos os jogadores, e não só você. Então, verifique os critérios de pontuação de cada personagem presente naquela partida. Esse personagem vai te dar 1 ponto de vitória se você conseguiu de 6 a 11 moedas. Se você conseguiu de 12 a 17, 3 pontos de vitória. E 18 ou mais moedas, 6 pontos de vitória. Esse personagem vai te dar 1 ponto de vitória se você terminou com 3 ou 4 meeples posicionados nos 3 prédios principais do jogo. Se você terminou com 5 ou 6, 3 pontos de vitória, 7 ou 8, 6 pontos de vitória. Esse aqui vai te dar 1 ponto de vitória se você posicionou 3 ou 4 cubos na catedral. 3 pontos se posicionou 5 ou 6 e 6 pontos se posicionou 7 ou mais cubos. Esse aqui vai te dar 1 ponto de vitória se você conseguiu 1 ou 2 eventos. Se você conseguiu
3 ou 4, 3 pontos de vitória. E se conseguiu 5 ou mais, 6 pontos de vitória. Esse aqui vai te dar 1 ponto de vitória se você posicionou 2 ou 3 meeples nas cartas de ativação. 4 ou 5 ganhe 3 pontos, 6 ou mais, 6 pontos. Esse daqui vai te dar 1 ponto de vitória se você conseguiu de 5 a 9 pontos de influência. De 10 a 14 pontos de influência, 3 pontos de vitória. E 15 ou mais pontos de influência, 6 pontos de vitória. O jogador com mais pontos de vitória é o vencedor. Em caso de empate, jogue de novo, porque o jogo não tem nenhum critério de desempate. E é isso. Então essas foram as regras do Troar. Não perca aí na quarta-feira o review com a minha opinião e na sexta-feira o gameplay. Se você curtiu esse vídeo aí, ó, deixa um comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Agora o YouTube tem uma notificaçãozinha do sininho. Se você clicar nesse sininho, você recebe as notificações de atualizações e vídeos novos do Circo Coelho. Então, toca o sino aí, assina o canal, curte, comenta, like, essas coisas, aquele negócio de coisa todo. E é isso, beleza? Eu sou o Davi Coelho, vou ficando por aqui. A gente se vê no próximo vídeo.